Deixa eu ouvir aqui o boa noite inicial da amiga Ana Cláudia. Boa noite, Aninha. Prazer em te receber e te agradeço antecipadamente por ter aceito o convite do A Verdade dos Fatos. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os seus seguidores aqui do Facebook e de suas demais redes sociais, que eu acredito que você, como você disse, não é só no Facebook, você sai compartilhando em todos os canais que as pessoas possam ter acesso. E o nome do programa é muito forte, né? A Verdade dos Fatos. Isso quer dizer que você vai a fundo nas suas perguntas e pergunta sem ter medo da resposta, o que é muito legal e causa uma certa impressão de originalidade aquilo que você está apresentando ao público e que você está trazendo para as pessoas. Você simplesmente, com esse nome, representa parcialidade e em cima dessa parcialidade, originalidade, que faz toda a diferença online. Ana Cláudia, antes da gente falar do lançamento, né, tudo na nossa vida tem um início, tem o primeiro passo, tem o começo de tudo, a germinação. Como foi que nasceu dentro de Ana Cláudia, embora eu tenha acabado de passar toda essa biografia, esse desejo, essa vontade de produzir? Muitos escritores dizem, né? E eu acredito que com Ana Cláudia não é diferente, de produzir esse filho literário, ou seja, de escrever um livro. Como surgiu tudo isso? Na verdade, surgiu em meados de 2009. Eu já tinha essa ideia de escrever um livro, então eu fiz uma viagem de férias, fiz uma viagem para São Paulo e lá eu participei de um evento literário junto com alguns amigos publicitários meus, uma galera que já trabalhava na área publicitária. E o interessante é que a maioria dos livros de marketing que eu conheço, eles dão muitas dicas, eles falam de muita coisa direcionada ao mercado em si, de como auxiliar o empresário, como auxiliar você a vender, a crescer, a liderar a sua equipe, a desenvolver parcialmente aquilo que você deseja trazer para o seu comércio, para o seu mercado, para o seu negócio, mas era uma linguagem muito científica e muito rebuscada. E eu brincava com eles, eu dizia assim, qualquer dia vocês vão ver que eu vou lançar o meu livro. E aí, fui tocando a minha história, fui seguindo em frente, o meu caminho, enfim, continuei na labuta diária, no meu trabalho, no meu próprio desenvolvimento, continuei estudando, pesquisando e buscando novas alternativas, quando de repente, em 2014, eu disse, chegou o momento de eu fazer meu livro. Então eu sentei e fiz o esboço do meu primeiro livro. Que na verdade, esse livro Realiza, ele tinha 380 páginas e a editora, quando leu o livro, decidiu dividir o livro em dois. A gente vai lançar a primeira edição, que é pequenininha, a segunda edição, que vai ser em 2020, chamada Habilidade Vencedora, que já é o segundo livro. Em cima disso, eu busquei, né, quando eu fiz a boneca do livro, eu arquivei. Então, por falta de tempo, porque tinha que ter muita dedicação, porque escrever é muita dedicação, só que eu costumo dizer isso, eu faço parte da ALAS, que é a Associação Literária do Surubim, né, que o nosso amigo Fernando Guerra faz parte. Que inclusive está com nova diretoria, não é? E isso, tá, o Carmélio está sob nova direção, eu faço parte do ALAS e também faço parte da AGEB, que é a Associação Brasileira de Jornalistas, né, de Mulheres Jornalistas. Que é a Maluma Marques, que, se eu não me engano... Atualmente ela é a presidente de Pernambuco. Então eu sou diretora de comunicação atual da AGEB, nesse atual mandato da AGEB. E aí eu faço parte também da AGEB. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito de letras, eu gosto muito de literatura, apesar de ter dislexia. Eu sou dislexa, então a gente que tem, dependendo do grau de dislexia, o meu não é tão alto, mas eu tenho dificuldade de escrita e mesmo assim eu consigo escrever. Já participei de vários concursos, ganhei 3 concursos de redação publicitária, na fase acadêmica, enfim. E aí eu disse assim, não, agora chegou a hora de fazer esse livro. E quando foi, em 2016, eu disse, eu vou continuar. Aí escrevi o primeiro capítulo, escrevi o segundo capítulo e fui escrevendo, deixei lá, abandonei, parei no 6º capítulo. E agora, em 2019, eu tive que parar de trabalhar por 3 meses por um pequeno problema de saúde. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Já que eu não posso fazer nada, vou escrever meu livro. Sentei na frente do computador e em 2 semanas o livro estava pronto. Poxa! Foi para a primeira correção, né? Mandei para a primeira correção, depois foi para a segunda, ele passou por 4 correções para poder a editora fazer mais uma correção. E aí a gente começou todo o processo de lançamento do livro, que foi desde o mês de maio, quando eu fiz a cirurgia, para ser lançado agora em dezembro. O Adalberto Florencio, ele diz, nossa terra tem muitos talentos. Aí ele lamenta que os governantes não dão o incentivo necessário, muito menos os prefeitos.
é uma opinião do internauta aqui e a gente registra sem sombra de dúvidas, não é? E aí cada um entenda da forma que queira entender. O internauta aqui ele tem vez, voz e espaço. Bem, Ana Cláudia, esse livro, não é? Ele tem, entre toda a história, um propósito. E que propósito é esse? Que público a autora Ana Cláudia pretende alcançar com este livro? Os pequenos empresários, porque eles não entendem uma linguagem muito culta, muito rebuscada, com muitos termos em inglês. Então, está sendo tudo esmiuçado no livro de uma maneira básica, de uma maneira simples. O empreendedor individual, aquela pessoa que é profissional liberal, que é médico, que é esteticista, que é cabeleireiro, que tem uma pequena lanchonete aqui em Vertente do Lério, por exemplo, né, que vive desse negócio. Como é que ele faz? Tem técnicas no livro que eu passo de experiências práticas vividas por mim no mercado. Você veja, eu comecei a trabalhar aos 7 anos, então eu tenho 40 anos de experiência no mercado só com vendas. E aí você pode pegar a técnica que eu dou algumas técnicas no livro, que você seguindo passo a passo, você consegue obter o resultado e ter o retorno financeiro para o seu negócio. Então é para ajudar você a fortalecer a sua marca, é para ajudar você a entender o mercado no século XXI e é justamente direcionado para o pequeno empreendedor, para o empresário que é pequeno e que está buscando o seu lugar ao sol, para ajudar ele a crescer, para ajudar ele a vender mais. Ana Cláudia, o pequeno empresário, eu vou chamar o empreendedor, aquele cidadão, aquela senhora que na esquina aqui de Vertente do Lério, lá de Casinhas, de Santa Cecília, na Paraíba, vende seu cachorro quente, vende seu churrasquinho. Esse vendedor também, a Ana Cláudia, esse livro é recomendado para essas pessoas também? Sim, é recomendado principalmente para eles. Né? Porque dentro dos meus processos de mentoria, é óbvio que eu atendo empresas que têm 30 funcionários, atendo empresa que tem 130 funcionários, que eu tenho essas empresas que trabalham comigo, atendo empresas que, por exemplo, de profissional liberal mesmo, de uma pessoa que abriu o MEI e que está ali funcionando, um cabeleireiro que ele só tem ele e mais o filho e a filha que ajuda o seu negócio, que é uma empresazinha familiar pequenininha que ele quer expandir. Como as pessoas lá em João Alfredo, por exemplo, quem faz artesanato, que quer vender online, que quer entender esse novo mercado, que não tem dinheiro para montar uma loja física, mas consegue entender como é que faz para vender online. Inclusive, eles fazem até o curso de comunicação que eu ministro, que dá todo esse norte para que as pessoas realmente comecem a seguir em frente no seu caminho. Aquela pessoa que é esteticista, que trabalha com massagem, que faz, não necessariamente que tem uma empresa física e está lá com a sua loja aberta, com o seu negócio aberto. Não necessariamente isso. Mas você que está começando agora, ou você que já está aí há 2 anos no mercado e não sabe mais o que fazer para vender, o livro serve sim para você. Me veio uma curiosidade agora. Tem um jovem aqui universitário, salvo engano ele está fazendo direito, mas ele tem o pai que é advogado, tem a mãe que é advogado e tem um irmão que também já é advogado. Eu pergunto a Ana Cláudia, o advogado formou, passou-se no exame da OAB e aí ele abre o escritório, tal, e passa um certo tempo, ele não consegue clientela. Esse trabalho ministrado pela Ana Cláudia vai contribuir para que ele comece a deslanchar no mercado da advocacia? 100%. Em 100%. As regras do direito da advocacia não permitem propaganda, tá? É terminantemente proibido fazer propaganda, assim como os arquitetos. Né? Quem é arquiteto, quem faz design de interiores, quem faz a parte de paisagismo, tem toda uma regra que é proibido pelo sindicato, pelo registro, enfim, pela federação, o que organiza eles é proibido a divulgação. E advogado é do mesmo jeito. Advogado não pode fazer um panfleto e distribuir, tá? Advogado não pode fazer propaganda em rádio, por exemplo. Advogado não pode patrocinar mídia na internet. Então, como é que eles fazem para atrair cliente? O que é que eles fazem? Isso tá tudo tratado no livro. Tem estratégia que pode sim ser realizada. Não adianta eu dizer assim, você é advogado, você vai fazer uma propaganda em carro de som, você vai anunciar em rádio, você vai colocar um outdoor. Se ele fizer isso, ele perde o registro dele, ele perde a OAB, ele não pode fazer isso. Mas ele pode criar outras alternativas. Por exemplo, um advogado pode fazer palestra.
Ele pode reunir a comunidade, ver um tema interessante que a comunidade está precisando, que é da alçada dele, que ele consegue ajudar aquelas pessoas. Direito do consumidor, por exemplo. Sim, ele pode dar uma entrevista sobre direito do consumidor, ele pode escrever, criar um jornalzinho falando a respeito dos direitos do consumidor. Então, existem estratégias de marketing que podem ser utilizadas de maneira bem pensada. Não adianta também ir com muito amadorismo, porque século XXI é assim. Você vai ter que ir até o cliente. Você não pode ficar esperando o cliente ir até você. Antes, as pessoas, o que era que fazia na década passada, no século passado? Você abria um negócio, você abria uma farmácia, você ficava no balcão da farmácia esperando o cliente ir até você. Hoje você tem que cativar o cliente e criar um relacionamento com ele. E se a sua loja virtual é online, você também tem que fazer isso, criar um relacionamento com ele. E isso ajuda bastante. Então, se você é advogado, existem sim alternativas. Inclusive, eu tenho alguns advogados que eu faço mentoria com eles, que já estão há muito tempo no mercado e que estavam precisando desse norte para conseguir captar clientes e tá dando super certo. Eles estão tendo bons resultados. Deixa eu abraçar aqui o Nielso do Telecarro, nos acompanhando com todas as pessoas lá do Telecarro. Deixa eu abraçar aqui o Saulo do Mercadinho. Olha aí, Saulo, escuta aí. Né? Tá bom de pegar umas orientações aí com a profissional Ana Cláudia, né? Quem sabe, né, Saulo? A gente não se reúne aqui e organiza uma palestra com a Ana Cláudia para os pequenos empreendedores de Vertente do Lério. Vamos amadurecer essa ideia. Adalberto Florencio, você está perguntando se é possível marcar um bate-papo sobre a capoeira. Entre em contato conosco através do WhatsApp 981 86 1269, que nós iremos acertar o dia, meu amigo, e com muito prazer. Até porque em instantes encerrou aqui na frente uma roda de capoeira. Então, tudo que eu puder divulgar, eu estarei aqui abrindo espaço. Pode entrar em contato. Só não agora, viu, que eu não tenho como atender agora. Tal. Ana Cláudia, voltando aqui ao livro. O livro seria um livro só, que a editora, quando viu o conteúdo, resolveu dividi-lo, né, fatiar e transformar em 2. Aí eu pergunto, esse primeiro, que eu tenho chamado de o seu primeiro filho literário, esse seu primeiro filho literário, quantos exemplares foram editados? São 3.000 exemplares, vão ser distribuídos a primeira leva, né? Porque assim, a primeira edição são 3.000 exemplares, vão ser distribuídos nas principais livrarias do Brasil. Também tem online, que vai ser vendido pela Amazon, pela Saraiva, enfim, pelas principais livrarias também. A Livraria Cultura, ele vai ser vendido tanto online como físico. Só que existe uma diferença de preço. Eles cobram diferente, porque o escritor ele escreve o livro, mas quem tem direito ao livro não é o autor. Quem tem direito ao livro é a editora. Então quem manda é a editora. Ela manda em tudo. Até a forma que a gente vai lançar o livro, a editora manda. E todos os direitos pertencem à editora. Isso acontece com a maioria dos artistas, né? Não só com escritores. Sim, sim. Mas assim, o livro, pronto, o livro online vai ser lançado também dia 22, que a Book está lançando, que é a editora Book, lá de Curitiba. Dia 22, eles estão lançando o livro online, juntamente com o meu lançamento, que vai seguir na cidade de Surubim, do livro físico. Depois a gente vai fazer em janeiro o lançamento dele, oficialmente lá em São Paulo. Vai ser, que é o que eles chamam de pós-lançamento, que vai ser na Saraiva. E vou fazer também no escritório em São Paulo, lá no Morumbi, da Amazon, que vai fazer uma semana vai ser um e na outra semana vai ser outro que a gente vai fazer, que foi fechado, a editora fechou com a Saraiva e com a Amazon. E aí eu vou para lá fazer a palestra de lançamento do livro lá, que é o pós-lançamento, que é como eles chamam. O valor do livro, vou antecipar aqui, online vai custar R$20 o livro online. Então, se você quiser comprar online para baixar no seu celular, para baixar no seu tablet, no seu computador, vai custar R$20. Preço nacional. Se você quiser o livro físico, ele vai custar R$30. Eu posso dizer que é de presente, não é? Porque a gente muitas vezes estopora no popular esse valor em tanta bobagem, e aqui não, aqui você vai estar investindo, não é gastando, é investindo em conhecimento e para que você possa melhorar como pessoa e também no seu comércio, independente de qual forma. Deixa eu abraçar aqui a psicóloga Edna Alexandre, minha amiga, nos acompanhando por aqui, Amparo Pires também por aqui com a gente. Ana Cláudia, realize, você é responsável por sua história. Eu escuto, vez por outra, pessoas dizerem, eu tenho uma vontade enorme de fazer isto, mas eu não sei como fazer.
A ideia está na mente, mas eu não sei como tirar da mente e colocar no papel. Esse livro vai contribuir nesse caminho também? Ou aí já seria diferente, teria que ter um contato pessoal com a profissional Ana Cláudia? O livro não seria completo se não tivesse dentro dele motivação, gente. Ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente que é para você trabalhar a linha empreendedora prática do marketing com vendas e comunicação. E ele tem a segunda vertente, que é exatamente motivar e trabalhar a sua mente para que você consiga colocar em ação. Porque só tem resultado quem faz. Quem não faz não tem resultado. Então não adianta você esperar, só vou fazer isso quando eu tiver dinheiro, só vou construir determinada coisa quando eu tiver condição financeira de fazer bonito. O importante é começar agora. O principal as pessoas já têm, que é o conteúdo. O que lhes falta é eliminar a vontade, na verdade o medo do que vão falar de você e começar a agir. Porque só ação é que traz resultado. Eu recebi um vídeo hoje à noite de um dos meus imersos do Retórica Class, o Luan, muito interessante. Ele é lá de Caruaru, ele me mandou esse vídeo e ele disse: Cláudia, eu tenho um vídeo para mandar para você. Aí ele mandou, eu pedi autorização para postar no meu Instagram. Meu Instagram é @acbezal, tá? No IGTV do meu Instagram. Ele falando do Retórica Class e da maneira como Retórica transformou a vida dele. Então é isso que importa. Não seria um livro de Ana Cláudia Bezal se dentro do livro não tivesse fatores de coach, de PNL, coisas que façam com que você seja transformado e com que você parta para a ação. O meu perfil é tubarão, então assim, eu sou extremamente agressiva, principalmente no mercado de trabalho. Eu gosto de resultado. Hoje eu estava conversando com uma cliente minha, que eu não tinha horário para atender, e aí a gente teve que almoçar juntas porque eu não tinha como atendê-la. Então a gente vai almoçar junto, é o único horário que eu tenho disponível para atender a sua necessidade. E aí eu fui conversar com ela, a gente foi fazer uma sessão de mentoria para auxiliar ela na carreira pessoal dela. E aí dentro disso ela disse assim, é interessante, o que a gente te paga, né, é tão pouco com relação ao resultado que a gente tem. E eu falei isso para ela. O importante é que o cliente tenha resultado. É por isso que eu você disse, tá ganhando. é por isso, Ana Cláudia, perdão, que eu disse quando falei do livro que tem coisas que não é gasto, é investimento, né? Então, a Ana Cláudia falou aqui em Caruaru, acabou de entrar aqui o Sandreilton, jogador, que é lá de Caruaru. Um abraço a todos aí em Caruaru, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Quem sempre acompanha aqui o nosso bate-papo, A Verdade dos Fatos, é o Edivaldo Magalhães. Eu acho que ele não entrou ainda, mas daqui a pouco ele vai estar entrando aqui com a gente. Maria Moura conosco, obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar aqui a todos os seguidores, internautas, que na próxima quarta-feira o assunto novamente será política. Estarei recebendo aqui pré-candidato a vereador em Santa Cecília, na Paraíba, Júnior de Samambaia. Ele vem falar um pouco aqui dos seus pensamentos, o que é que ele pretende, caso se confirme sua candidatura a vereador lá da vizinha cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Enfim, vamos falar sobre política, quarta-feira, às 20 horas, aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos. Deixa eu abraçar aqui a esposa do Dr. Valdir, Ângela Salles, também nos acompanhando aqui. Obrigado aí. Lindinaldo Souza, Pegada de Pantera, também conosco. Boa noite, um abraço. Ana Cláudia, timidez. Ana Cláudia, né, durante muito tempo, não militou só nos bastidores da emissora, mas empunha o microfone até hoje, para quem é tímido, porque eu penso que mesmo quem tem o hábito de lidar com o microfone, sempre dá aquela frezinha, dependendo de onde você vá e do que você vai apresentar ou vai fazer. Como é que se faz, dentro da sua experiência, como coach, como locutora, como escritora, enfim, com toda essa bagagem, qual a dica básica que pudesse ser passada agora no chamado 0800 para os internautas? Tem uma ferramenta de PNL muito interessante que eu aprendi com o guru da PNL internacional, que é o Tony Robbins, que é o meu principal mentor, né, nessa jornada de coach de PNL. Que recentemente, inclusive, ele esteve aqui no Brasil, foi para o Rio de Janeiro e a gente conseguiu lotar o Morumbi, né, e o Maracanã ao mesmo tempo, para vê-lo, na verdade, né? Lotar mesmo. Para você ter ideia, o ingresso para ver, para estar na palestra dele foi R$5.000.
Então, assim, para ver a grandiosidade e a genialidade desse ser. E a ferramenta é Ish. Toda vez que uma pessoa vai pensar em falar em público, vai pensar em expressar-se e tem medo disso, às vezes tem tanto conteúdo e não sabe transmitir, não sabe fazer, e não sabe fazer o que você faz também, assim, passar tudo aquilo que você está pensando, o que é que acontece? A primeira coisa que vem à mente dela é: vão rir de mim, vão me ridicularizar. E dentro dessa ferramenta, toda vez que esse pensamento vier para você, você vai imaginar o contrário. Qual é o contrário de sentir medo de falar em público? É se sentir bem ao falar em público. Qual é o contrário de você imaginar que as pessoas vão falar mal de você, vão rir de você? É você achar que as pessoas vão lhe aplaudir, vão gostar de você porque você tem o que transmitir para elas. Então, toda vez que você pensar em algo negativo, você faz: ixi, esse pensamento não me pertence, porque vai dar certo, porque vai ser assim. E aí você vai começar a programar a sua mente. Dentro do Retórica Class, a gente consegue fazer essa ferramenta junto com outras ferramentas de PNL e a pessoa já sai do Retórica com 4 horas de Retórica Class. 4 horas, ela se cura desse pânico de falar em público. É impressionante. Ele já tem esse resultado dentro do Retórica Class. Outra ferramenta também, que é o que a gente chama da DC. A DC é duvide e critique. Duvide e critique, e depois R. Duvide, critique, realize. Faça. Então, toda vez que alguém que vier na sua cabeça, não precisa nem as pessoas dizer, porque a gente tem uma cultura de ser criado. Sempre, não faz isso, menino, que vão rir de tu. Não faz aquilo, menino, que vão dizer que você é péssimo. Ah, não, olha, meu filho tem que ser perfeito, não pode errar. E lê do engano. Nós erramos, nós nos frustramos, a gente fica triste, a gente tem raiva, a gente fica estressado porque nós somos seres humanos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender ainda a ser perfeito. Então, a gente tem metodologias e técnicas que trabalham justamente isso. Inteligência emocional. Fiz uma palestra na sexta-feira justamente falando disso. As pessoas, não, inteligente emocional é você não sentir. Não, inteligência emocional é você sentir sim. É você sentir, você identificar, né, essa sensação. O que é que causa esse medo em você? Porque o medo é uma emoção. O que é que causa esse medo? Causa o medo, a fobia das pessoas dizerem que eu não vou conseguir. Então você está preocupado com o que vão dizer. E 90%, 97%, isso é pesquisa, das pessoas que têm medo de falar em público, que tem fobia, que tem pânico mesmo de falar em público, é justamente por medo do que vão pensar e do que vão dizer dela, de fazer papel de ridículo. E aí é onde você deve destruir esse monstro. A gente fala isso no Retórica. É um monstro que está crescendo dentro de você e que deve ser eliminado. Quando você consegue confrontar: por que eu sinto isso? O que é que faz ativar esse gatilho na minha mente? O que é que traz isso para mim? E às vezes lá dentro do próprio Retórica a gente que foi na adolescência, e quando a pessoa revive essa história, ela diz: poxa, que besteira, não preciso ter medo de pegar um microfone, não preciso ter medo de subir no palco, não preciso ter medo de fazer um vídeo online, porque eu sou capaz. E aí ela entende isso e ela consegue transformar isso de uma maneira positiva. Então são 2 ferramentas, a ISH e a DCR. Você vai sempre duvidar do que é negativo, daquilo que você pensa negativo, duvide. E aí critique o pensamento negativo. Não, não é assim. Você está errado, mesmo você dizendo a você mesmo, internamente. Augusto Cury que usa muito isso dentro do padrão de inteligência emocional, porque eu fiz um curso com o Augusto Cury e a gente aprendeu muito bem isso com ele. Ele ensina com muita maestria essa ferramenta. Muito bom ele. Eu participei de uma palestra em Campina Grande, né, que ele era o principal de todo o encontro lá. Tive a oportunidade de conversar com ele tete a tete, feito eu costumo dizer, e aprendi muito só no primeiro contato com ele, na conversa e tal. Ele tem uma calma, ele transmite uma energia que deixa você, como diz, relax, né? Muito bom. Mas, Ana Cláudia, estamos falando de Release, você é responsável por sua história, o primeiro filho literário da Ana Cláudia, que será lançado no próximo dia 22 no Reserve Hotel, às 16 horas, é isso mesmo? Isso. Às 16 horas. Ana Cláudia, eu fiz curso de teologia, né? Sou pastor evangélico, e a minha pergunta agora é nesse campo. A gente sabe que os líderes religiosos, não só os pastores, mas os padres também fazem teologia. Eu não sei se os espíritas fazem teologia, mas a minha pergunta é o seguinte: já teve algum pastor que procurou profissional do seu quilate para, sei lá, ele
está preocupado, precisa melhorar a forma de se dirigir no púlpito, enfim. Isso também é usado com esse conhecimento profissional para os pastores? Sim. A técnica de oratória, principalmente o próprio Retórica Class, ela é um curso especialmente para quem quer falar em público, para quem quer utilizar ferramentas adequadas de comunicação assertiva e transmitir de uma maneira clara e objetiva e ser compreendido por quem lhe ouve. E sim, inclusive eu fiz recentemente, se eu não me engano, não é, Cláudio? Eu acho que foi em outubro, fiz uma palestra na Igreja Memorial, na cidade de Surubim, a convite do pastor, justamente para explicar a importância da comunicação e para dar um pequeno treinamento lá de 1 hora aos membros da igreja, dentro da própria igreja. Ana Cláudia, semana passada eu fui aqui no sindicato, onde estava acontecendo uma série de mini cursos, assim eu vou dizer. E o instrutor lá, o professor, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, é que se você quer empreender e tem vergonha, já é um lado negativo. Você precisa trabalhar esse seu lado, né, da vergonha para buscar ser desinibido, dentro da moderação, lógico, para poder ter sucesso no seu empreender. É por aí? Olha, veja só, a gente não pode confundir as coisas. O empreendedor é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não necessariamente ele é obrigado a falar em público, não necessariamente ele é obrigado a expor. Existem técnicas que, óbvio, que vai desenvolver e que vai ajudar, porque quando você está empreendendo, você precisa negociar bem. Isso, através da comunicação, ela é muito importante. Se você não sabe falar, se você não sabe expressar e se você não sabe dizer qual é a sua real necessidade, passando para o outro, para ter um feedback, ou seja, ter uma resposta, que o outro realmente entendeu aquilo que você está comunicando, não vai funcionar. Boa comunicação é aquela que todo mundo entende o que você está dizendo, sem falar difícil e sem procurar querer ser mais do que o outro, mas de uma maneira direta e bastante objetiva. Em cima disso, nem todo empreendedor é administrador, nem todo administrador é empreendedor. O correto é que você seja empreendedor e administrador e aí busque trabalhar a comunicação para que você possa fechar boas parcerias e possa se desenvolver. Tá, mas eu não levo jeito para administrar, porém eu sou empreendedora, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de negócio, eu gosto de criar novos negócios, eu gosto de movimento, eu sempre estou tendo ideias legais, mas na hora de administrar eu não gosto. Aí o que é que a gente aconselha? Contrate um bom gerente que seja administrador. Por quê? Empreender não é para todo mundo. A maioria das pessoas, principalmente aqui no interior de Pernambuco, elas são intraempreendedoras. E existe uma diferença do empreendedor para o intraempreendedor. O empreendedor é aquele nato, aquele que quer montar seu negócio, que quer crescer, que quer expandir. Ele tem uma mente altamente criativa e ele é muito difícil de querer ficar com um negócio só. Ele mal começa um negócio, aí quando o negócio já começa a se estabilizar, que ele olha e diz assim, olha, eu faço para esse negócio crescer, que eu não aguento mais estar desse tamanho. Ele não dá nem um período de incubação e naturalidade. Já o intraempreendedor é aquele funcionário que tem um bom perfil de administração, que tem uma veia empreendedora, mas que não leva o menor jeito de montar um negócio para ele. Que montar negócio, gente, quem tem CNPJ entende o que eu estou dizendo. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil você começar um negócio. E o mais interessante é que a maior parte da riqueza, de distribuição de riqueza do nosso país, ela não vem do grande empreendedor. É do pequeno. A base vem do pequeno empreendedor. Ana Cláudia, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, a verdade dos fatos. Eu costumo dizer que o que é bom passa rápido. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. A renda desse livro, Realize, você é responsável por sua história, não vai ser a renda do lançamento, né? Eu não sei se toda a vendagem, mas do lançamento vai ser revertido para uma instituição, né, que é o Mensageiros do Bem, né? E eu achei dúvida. Eu tenho convicção que foi uma decisão sábia e positiva, independente de credo de quem está nos acompanhando. Mas como surgiu essa vontade e de quem partiu a decisão? Foi da autora Ana Cláudia? Foi da editora? Como surgiu
essa iniciativa? A iniciativa, eu faço parte do Mensageiros do Bem já tem quase 8 anos, né? Eu sou voluntária de vários projetos e lá nós trabalhamos em benefício do próximo. Então, a casa ela tem um assistencialismo a várias famílias carentes da região, principalmente da cidade de Surubim. Ela atende várias famílias carentes e não existe diferente quando você tem um dízimo, quando você tem que se manter. Lá não, lá é doação espontânea. Por exemplo, as pessoas chegam lá e dizem assim, tem conta de energia para pagar? Até, me dá aqui que eu vou ali e pago. Tá precisando de trocar uma lâmpada? Peraí, eu trouxe aqui uma lâmpada, porque queimou, troca aí, tome essa. Então, não pega a renda financeira. E o dinheiro é justamente para auxiliar, porque lá existem famílias que super carentes, a gente pensa que não, mas você sabe tão bem quanto eu, que você é evangélico, você sabe disso, que na região existem pessoas em caso de extrema pobreza real. Então, toda a renda só do lançamento, porque foi o que a editora autorizou, toda a renda do lançamento do livro, a venda do livro no dia do lançamento, vai ser destinada única e exclusivamente para o Mensageiros do Bem, sem tirar o custo de produção, tá? Então, todo o dinheiro bruto, sem tirar custo de produção nenhum, sem tirar nenhum centavo, vai ser todo para o Mensageiros do Bem, para auxiliar a casa a organizar a copa, que faz a distribuição da sopa, a organizar a parte da evangelização infantil e também a assistir algumas famílias que estão com muito bebês aí que está para nascer e precisa comprar choval, comprar as coisas, então a renda vai toda para casa. Do livro que vai ser vendido online, nacional, e da renda que vai ser vendida do livro físico também nacional, desse daí, 30% de toda a renda vai ser destinada à casa. Parabéns pela iniciativa. Deixa eu abraçar aqui a professora Nayara Ferreira. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Caí Cássia também com a gente, obrigado aí pelo carinho da audiência. Ana Cláudia, para a gente finalizar, a pergunta é básica agora. A Ana Cláudia já disse que a editora decidiu transformar um livro em 2, mas eu aprendi até por gostar de arte, por fazer teatro, né, por fazer dança, enfim, que quando você faz o primeiro, parece que a máquina de produzir não quer parar mais. Já está rascunhando alguma coisa, mesmo antes do lançamento do segundo livro? Sim, o próximo livro, né, o terceiro, que vão ser 2 lançados em 2020, é a respeito da retórica. Porque já existe a apostila real do Retórica Classic, que é como se fosse um livro também, que me acompanha nas redes sociais, nas minhas redes sociais conhece, a apostila do Retórica Classic, mas existe o livro que ele vai vir completar toda essa trajetória do Retórica e toda a história desde que iniciou, com técnicas também de comunicação que vão ser transmitidas através do livro. Está aí, não é? E curso de oratória, eu penso que quem mais deveria fazer isso seriam os políticos, né? Agora que aprendesse a fazer oratória, né, que fizesse curso de oratória, mas com devido respeito a todos, indistintamente, mas que não usasse a técnica da oratória para mentirem mais do que o que mentem. Mas também diz que se forem verdadeiros não se elegem, aí fica uma coisa muito duvidosa. Bem, Ana Cláudia, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite de estar aqui comigo, né, eu posso dizer, no primeiro dia útil da semana, dia 9 de dezembro, falando desse livro Realize, você é responsável por sua história. E o espaço aqui do Bate-Papo, a Verdade dos Fatos, aberto aí para que a Ana Cláudia possa colocar algo que gostaria e julgue necessário colocar, que eu não perguntei nesse meio tempo. Fica à vontade. Não, tudo tranquilo, as suas perguntas foram bastante pertinentes. Só gostaria de mostrar a capa do livro, né? Gente, ele já ganhou o livro antes do lançamento, autografado, mostra aí. Tem dedicatória para ele tudo dentro do livro. Tá? Eu não mostrei por causa do que ela me falou antes, né? Por isso que eu não mostrei. Mas pode mostrar, inclusive tem várias fotos aqui, olha. O livro tá aqui, é bem pequenininho, justamente para auxiliar primeiro aquelas pessoas que não gostam muito de ler, né? Olha aqui, tem deixa eu ver se dá para mostrar aqui na câmera, acho que não dá direito. Mas tem a dedicatória, tá aqui a capa do livro, tá? Essa aqui é a capa, ó. Inclusive, a capa do livro, deixa eu falar que vocês, foi feito pelo Rubens. Rubens, ele é um capista da editora Globo, que faz os principais livros, né? Principais capas de livro da editora. Ele foi contratado exclusivamente para fazer a capa do meu livro. Foi um presentão, que ele não aceita fazer a capa para todo mundo, assim, mas ele fez a capa do meu livro, foi muito legal.
E tem a dedicatória do Cristiano, que é o empresário, que tem escritório espalhado tem um escritório em Roma, outro escritório na França, pela Europa, e aí ele é especialista em brand, em marca, e ele quem fez a dedicatória aqui, o prefácio do livro, na verdade, foi ele que fez. Tem também aqui uma das orelhas do livro feito pelo Pablo Batista, que ele é treinador de negócio online, que é especialista na área online, porque como é um livro de marketing, então tinha que passar para quem realmente entende desse negócio de venda online, que é a estruturação desse nosso novo mercado. E aí eles contribuíram nessa parte do livro e é bem legal. O livro vai ser lançado, então dia 20, se você quiser comprar, você pode adquirir o livro online, sim, tá? Você pode comprar e receber na sua casa físico também, se assim você desejar. Depois você vai encontrar o link em todas as minhas redes sociais. E eu quero agradecer a você, agradecer a sua audiência, agradecer as pessoas que te acompanham, pelo carinho de vocês em ter me recebido aqui em plena segunda-feira à noite, deixado de ver aí as minisséries de vocês, estar acompanhando as transmissões. Deixa eu interromper seu raciocínio aqui. Quem acabou de entrar aqui foi a amiga Maluma Marques. Ah, Maluma. Chegou aqui. A professora Divane Oliveira também conosco. Pode prosseguir, Ana Cláudia. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês pelo carinho, a você pelo convite, né, de ter me recebido, de ter feito o convite, que se adiantou mais na frente de todo mundo. Aí eu sou o furão da informação, foi assim que me batizaram. Pois é. E aí, então, eu agradeço demais a vocês pelo carinho e dizer que estou sempre aberta para quem quiser fazer alguma pergunta, se você tiver pergunta para fazer a respeito do seu negócio, se você quiser saber alguma coisa a respeito da sua empresa, se você quiser entender um pouquinho como é o processo de coach, como é o processo de mentoria, como funciona o Retórica Classic, que está aberto a turma do Retórica Classic, que vai ser agora dia 25 e 26 de janeiro. Já está aberta as inscrições, você encontra o link do site de inscrição na bio do meu Instagram, @cbesal. Tem também um processo de mentoria, porque eu estava sendo procurada por vários profissionais liberais que, com pouco recurso para fazer a mentoria individual, disse, então tudo bem, a gente vai montar um grupo de mentoria. Vão ser 20 horas de mentoria específica só para profissional liberal. Então aí você que é advogado, você que é psicólogo, você que tá aí sozinho no mercado e quer entender como fazer o seu planejamento para 2020, quer entender como seguir nesse caminho de mentoria, a gente vai fazer agora em janeiro também. Se eu não me engano, é na segunda semana de janeiro, é na terceira semana de janeiro, uma mentoria já para você começar o ano de 2020 já ganhando dinheiro. Esse é o negócio. Já começando a entender o seu mercado, o nicho de mercado, o perfil do seu cliente, como você faz para levar a sua comunicação de maneira correta, dentro da lei, para o seu cliente e assim ele chegar até você e lhe contratar.